E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. Estou aqui nesse vídeo para falar sobre Descubra-se um pouco mais. A partir aí dessa última semana, sobre as coisas que ficaram cirandando na minha cabeça, sobre meu mergulho em mim, né, pra descobrir coisas que eu não sabia a meu respeito a partir de experiências que eu tive. Quero começar trazendo aqui uma afirmativa. Toda relação vai trazer algo sobre você que você precisa olhar. E ok, as circunstâncias também vão fazer isso, mas eu acredito fielmente que as relações elas vão trazer isso de forma mais aprofundada, porque afinal nós somos seres sociáveis, nós somos seres relacionais. E eu acredito muito que a gente atrai pessoas e coisas que vão fazer a gente olhar pra coisas que a gente precisa olhar dentro da gente, de alguma forma. E ontem eu estava com umas amigas minhas. Uma das minhas amigas, durante a conversa que a gente estava tendo, ela reivindicou um pouco esse lugar que eu trago sobre que todas as questões que acontecem com a gente é responsabilidade nossa. Ela estava reivindicando e defendendo que a gente não tem o controle das coisas que nos acontecem e do que as pessoas fazem com a gente. E, de fato, nós não somos donos das circunstâncias, eu acredito nisso também. Mas quando eu trago que nós somos 100% responsáveis, tá, eu tô querendo me referir que somos 100% responsáveis a que nós sentimos, a como lidamos com as coisas que surgem, que está à nossa volta, que acontece com a gente de alguma forma. Isso sim, nós somos responsáveis. Eu trago isso porque nós somos tendenciosos a culpar as coisas que nos acontecem ou a forma como nos sentimos. A gente tende a culpabilizar o outro ou culpabilizar as circunstâncias. Só que toda vez que a gente faz isso, a gente tira da gente a responsabilidade de olhar pra dentro e modificar alguma coisa que a gente precisa modificar pra lidar com as circunstâncias ou as pessoas, o ambiente. Então, por isso que eu reivindico, eu faço essa abertura aqui. De fato, nós não somos donos das circunstâncias, mas eu reivindico o fato de que somos 100% responsáveis, porque assim a gente consegue olhar pra gente e identificar coisas que a gente precisa identificar e se conhecer um pouco mais. Pensando nesse argumento, é que eu acho que cheguei onde eu cheguei da última semana pra cá de descobrir algo sobre mim que eu não sabia. Porque se eu não tivesse olhado pra mim, se a partir da experiência que eu tive, abrindo parênteses, eu falo dessa experiência no último vídeo, aqui eu não vou aprofundar, eu vou falar sobre descobertas pós aquele último vídeo, então se você quiser, volta lá no último vídeo que eu trouxe aqui, abordei coisas, fecha parênteses. Se a partir daquela experiência eu não tivesse olhado pra mim e eu tivesse tido a experiência, culpabilizado o outro, a circunstância e tudo que aconteceu, cara, eu não ia olhar pra mim e eu não ia chegar ao conhecimento que eu cheguei sobre coisas que tinham em mim que eu não sabia. A Elaine Orives, ela é uma pessoa que eu acompanho, ela fala muito sobre pessoas serem atores na nossa vida e que cumprem papéis na nossa vida. E eu acredito muito nisso, de fato. Eu acho que o papel delas é mostrar de alguma forma algo em nós que a gente precisa olhar. E aí, se você é uma pessoa que repete padrão comportamental, sabe aquela coisa assim, que você não quer fazer, mas que você faz e você não sabe por que tá fazendo? Isso é um padrão comportamental. Se isso acontece repetidas vezes, parece assim, que são ciclos infinitos que você sempre tá revivendo, é porque tem alguma coisa dentro de você que você tem que olhar, que você ainda não olhou, que você ainda não enxergou, que você ainda não aprendeu. E aí as coisas, aí é onde, assim, os atores eles mudam, mas aquilo continua acontecendo com você e você continua reproduzindo aquele mesmo padrão comportamental, né? E essa última experiência, ela me trouxe respostas de coisas que eu identifiquei a papo de uns 2 anos atrás. E que eu sabia que tava ali, mas eu ainda não tinha encontrado resposta pra isso. E aí eu abro um grande aqui parêntese para falar da importância do processo, que o processo não é de um dia pro outro, o processo pode ser, mas não necessariamente vai ser de um mês pro outro, o processo leva tempo. E com essa última experiência eu descobri uma parada minha que eu procuro resposta há 2 anos. Essa grande questão na minha cabeça, essa grande pergunta é por que eu sentia, além da conta, todo rompimento e despedida com figuras masculinas, independente da profundidade da relação. Coisa doida, assim. Poderia ser amigo, poderia ter sido, sei lá, um beijo, poderia
Eu poderia ter ficado com a pessoa sem nenhuma pretensão de futuro, mas rompimentos e despedidas, eu identificava em mim que eu sentia além da conta do que a circunstância estava pedindo. E o mais perto que eu cheguei do que poderia ser dessa coisa atrelada à infância era o fato de que o meu pai me visitava algumas vezes e ele, toda vez que eu sempre tentava manter o meu pai o máximo que eu conseguia, assim, na visita, sabe? Quando ele ia me encontrar. Só sendo que ele ia embora sem falar, ele não avisava que estava indo embora. E depois de um tempo eu identifiquei que ele sempre usava a frase assim, ah, vou ali. E aquele vou ali ele não voltava, só voltava, sei lá, na próxima visita, depois de um tempão. E quando eu identifiquei que esse vou ali era ele está indo embora, eu tentava o máximo possível manter ele comigo, até que ele esquivava e ia embora. E essa referência da infância foi o máximo que eu consegui me aproximar dessa coisa da despedida e do rompimento e como isso mexia muito comigo. A gente roda um modo operandi interno, inconsciente muitas das vezes, de se comportar baseado no que vimos e observamos na infância, mesmo que não faça o menor sentido na vida adulta. Porque isso, inconscientemente, é um modo de rodar do sistema que ele é familiar. E se ele é familiar, é confortável, porque o nosso cérebro gosta de coisas familiares. Ele não gosta muito de novo, de incerteza, de volatilidade, dessas coisas. Ele não gosta. Ele gosta ali, ó, de gastar o mínimo de energia possível. E gastar o mínimo de energia possível, ele é um sinônimo também a você estar em lugares, em ambientes e se comportando de maneira que é familiar. Porque aí ele já sabe como funciona. E às vezes isso, no futuro, na vida adulta, lasca a gente. Eu tinha isso, eu sabia dessa informação, mas eu também entendia que essa informação não era muito uma informação suficiente. E aí depois dessa última experiência, que lá estava eu sentindo muito a respeito de uma despedida, de um rompimento, de uma expectativa que não foi suprida, que não foi pra frente, eu comecei a estudar. E aí eu caí estudar, me vasculhar e escrever, jogar pra fora as coisas pra identificar coisas em mim que eu não sabia. Lendo sobre terapia do esquema, que eu acho que é um ramo de algum braço ali da terapia cognitivo-comportamental. O esquema, tô na minha cola. O esquema são padrões emocionais e cognitivos enraizados que se desenvolvem na infância e na adolescência, formando experiências negativas. Elas refletem necessidades emocionais básicas não atendidas na infância. Isso vai influenciar no comportamento da vida adulta. O que eles chamam de esquema desadaptativo. Então você vai ter um comportamento ruim, baseado na sua memória da infância, porque é aquele modo ali que você entendeu o funcionamento da parada, entendeu? Esse esquema, ele se manifesta na forma de se relacionar e criar química com um par. Ou seja, na sua escolha de pares para se relacionar, você pode estar tendo um comportamento desadaptativo, ou seja, atraindo uma pessoa e se relacionando com uma pessoa que não vai suprir ali a sua necessidade, mas porque você está se movimentando a partir daquele registro que você tem na infância. Um exemplo muito clássico, mas que existem muitos outros exemplos e que não necessariamente vai se cumprir dessa forma, é, por exemplo, alguém que cresceu em lar de violência doméstica se relacionar com pessoas que vão ser agressivas e violentas, não porque a pessoa quer conscientemente, mas porque o que ficou registrado era que a forma de amor e a forma de se relacionar com as pessoas que era válida era esse modo de se relacionar com uma pessoa violenta. Isso é um exemplo, tá? Tem uns padrões, assim, que eu vou trazer alguns só pra exemplificar. E vou falar onde que me pegou no tendão de Aquiles. Eu falei assim, puta merda, tem umas coisas aqui que eu não sabia e que estou descobrindo e que sigo chocada. Nessa relação de padrões de escolha baseado na química esquemática, que é você atrair, você se relacionar e gostar e dar match com uma pessoa que vai se relacionar contigo negativamente em relação a esses gatilhos, acho que podemos falar assim. Tem alguns tópicos aqui, aí eu separei 2 e o terceiro foi o que me pegou. O esquema, por exemplo, da inibição emocional,
que é uma crença de que é desnecessário falar ou expressar emoções. E aí a pessoa cresce com bloqueio de expressão emocional, por exemplo. Então aquelas pessoas que não dizem o que sentem, porque tem uma relação na infância de muito engole o choro, tá chorando o quê? Choro é coisa de menininha. Isso é um dos exemplos, né? Um dos exemplos de que podem ter ocorrido na infância. E o padrão de escolha de par dessa pessoa vai ser um parceiro crítico, controlador, que invalida a pessoa. Esse esquema desadaptativo, né? Esse comportamento desadaptativo. Você quer suprir outras coisas. Mas a forma de você rodar o sistema vai ser atraindo esse tipo de pessoa e nem atraindo, assim. Atraindo também, mas... Porque não é só sobre atrair esse tipo de pessoa. É você criar interesse por esse tipo de pessoa. Então, assim, é o dar match. Porque se você não tem nenhuma questão com isso, por exemplo, pode aparecer a pessoa controladora que for, que você não vai se interessar por ela. Mas se isso tá lá registrado na tua infância e você tá rodando esse sistema até a sua vida adulta, você vai encontrar essa pessoa e você vai se interessar por essa pessoa. Entende? E aí tem um outro aqui que é o autossacrifício. De que deve fazer tudo pela outra pessoa, sem olhar para as próprias necessidades. E aí se você cresceu num lar que o modo de funcionar era esse, assim, de você da pessoa, sei lá, seus cuidadores se negligenciar pra se doar pelo outro e você entender que isso é amor, você vai acabar atraindo um padrão o seu padrão de escolha vai ser parceiros que demandam muita atenção, que seja dependente emocionalmente e tal. E aí chegamos ao esquema que eu identifiquei, falei, não creio, não tô acreditando. Que é a crença de abandono, o esquema aqui nomeado aqui de abandono. Que é uma crença de que a pessoa vai ser abandonada ou vai ser trocada por uma outra pessoa. E até aqui eu fiquei assim, não sei não. Mas aí tem o padrão de escolha, eu identifiquei esse padrão de escolha de outras experiências. Que é você se atrair por parceiro instável emocionalmente. Ou que não quer relacionamento estável e insiste em liberdade, você fica atrás dessas pessoas indisponíveis. Tem casos, por exemplo, de gente que se sente atraída por pessoas que, por exemplo, estão em outros relacionamentos, que não tá disponível, sabe? Uma parte no que eu tava lendo, que é o que essas pessoas que têm esse esquema de abandono procuram em um relacionamento. Que é, nesse caso do abandono, atenção, validação e segurança. E aí eu falei, cara, faz sentido. Faz bastante sentido. Beleza, Nelly, mas o que rodava ali na tua infância que fez você entender que era um esquema de abandono ali? O meu pai, ele não foi um pai presente. Ele me visitava vez ou outra. Sendo que isso nunca foi uma questão pra mim, assim. A gente sempre conversou abertamente sobre isso. Uma outra coisa que nunca foi um problema também pra mim, é que eu sei que o meu pai queria que minha mãe me tirasse. E a gente conversa sobre isso nunca foi nenhuma questão pra mim, muito pelo contrário. Das poucas vezes que meu pai me visitava na infância, se minha mãe brigasse com ele, eu ficava muito bolada da vida, porque o meu pai eu adorava meu pai, idolatrava meu pai, enfim. Então, não sendo isso uma questão minha, assim, que eu conversasse com as pessoas, me causasse dor e, enfim, nada disso, não é um lugar que eu olhava. Porque eu falei, pô, não mexe comigo, não tem nenhuma questão em mim sobre isso, então tenho isso resolvido na minha vida. Mas olha que loucura. Não é porque não é uma questão consciente que essas experiências na infância, elas não tenham te deixado marcas de alguma forma. E aí foi onde eu descobri as marcas que ficaram. E aí os quebra-cabeças, assim, eles foram se encaixando, né? E aí teve essa coisa de ele não ter sido um pai presente e de eu viver num lar que tinha muita vulnerabilidade emocional. Então, na minha cabeça, acho que conjecturando, né? Se o meu pai estivesse presente, eu teria uma segurança emocional. Mas nem ele estava presente e eu não tinha segurança ali segurança emocional ali no meu lar com os meus responsáveis, sabe? Então, meio que, acho que na minha cabeça uma coisa levava a outra, porque se meu pai estivesse presente, eu não estaria passando por aquilo. Porque o pai é muito esse lugar da segurança pra criança, né? E aí eu identifiquei isso, além dessa questão do aborto de querer que abortasse ser uma questão que fica registrado de alguma forma. E beleza, eu descobri isso, maneiro, né? Descobri agora, o que eu faço com essa bagaça que eu descobri?
você não vai apagar, você não vai, pô, lembrei, então ok, vamos mudar, vamos apagar e colocar escrever uma história nova. Isso não vai acontecer, porque você já viveu na sua infância já passou, e já tem uma coisa lá rodando, e não tem como mudar o que já foi. Mas você consegue ressignificar o que já foi. E aí, tendo minha conversa interior com a minha Anizinha, criança que está dentro de mim, eu tive uma conversa comigo de que as coisas são diferentes agora. Então, geralmente nesses medos, nessas questões que esses registros trazem para a vida adulta, é como se a gente estivesse revivendo uma coisa. É aquilo, o cérebro ele não tem noção de passado, presente e futuro. Então, quando você pensa sobre alguma coisa, é como se no cérebro você estivesse revivendo aquela parada, sabe? Não tem uma distinção temporal, apesar disso ser consciente pra gente. E aí, eu tive essa conversa, né, de que as coisas são diferentes, de que agora eu sou uma mulher adulta, que tá tudo bem, que eu estou me dando segurança, que as coisas não são mais como eram antes. Conversa de que o meu pai fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. E que ele fez mais do que ele recebeu. Porque, gente, a gente tem que diferenciar mundo real de mundo ideal. O mundo ideal era que meu pai estivesse presente na minha vida, na infância sempre. Mas o real não é esse o real. Na minha experiência de vida, não é esse o real. E eu entendo que o meu pai deu o melhor que ele pôde dar e deu mais do que ele recebeu porque o meu pai não teve nem registro do pai na certidão dele. Então, assim, fez o melhor dele com o que ele tinha, com o que ele podia fazer e ainda fez mais do que recebeu. E tá tudo bem. Então, assim, entender que eu não vou reviver nada daquilo. E aí, a costura, assim, acho que da parada. Se eu não tivesse vivido essa minha última experiência de uma tentativa de um relacionamento que não rolou, não tivesse sido... Minha amiga não gosta desse termo, mas eu nem falo esse termo de maneira ruim, não, porque acho que falta uma palavra. Dispensada, vamos colocar assim. Eu não ia ter me engatilhado a respeito dessa coisa do abandono. Eu não ia ter olhado pra dentro e me vasculhado a partir dessa experiência. E teria algo em mim que eu ainda não saberia. E eu ia ficar vivendo essas experiências até que me desse conta e me olhasse pra entender e pra encontrar esse gatilho, essa coisa que me gera gatilho. E por isso que eu volto à tecla de que eu sou 100% responsável. A responsabilidade de me conhecer, a responsabilidade de me amar, a responsabilidade de me dar atenção e de me dar segurança em relação a mim é minha, em relação a você é sua. O outro tem que chegar pra somar e multiplicar e não pra completar uma ausência ou uma falta, sabe? Porque não é sobre isso. As faltas e as ausências a gente tem que completar na gente. Por isso que a gente tem que se olhar e se conhecer. E eu acho que autoconhecimento é um grande ato de coragem, porque descobrir essas coisas e se vasculhar não é um processo agradável e feliz. É dolorido, mexe com a gente, não é imediato. Ok, descobri e agora tudo são flores e eu não sinto mais nada. Não é sobre isso, mas é sobre um grande processo. Cara, eu identifiquei uma coisa que eu busco resposta há 2 anos, sabe? E que eu identifiquei agora a partir de experiência, a partir da relação com outras pessoas. E que incrível, né? Que bom, porque agora eu me conheço um pouco mais do que antes. Agora eu tô mais próximo da minha melhor versão do que eu estava antes dessa experiência. Então, acho muito massa e me lembra um vídeo que eu fiz há 2 vídeos atrás. Isso aqui tá parecendo uma trilogia sem intenção. Que eu falo no vídeo que histórias de amor nem sempre são sobre histórias de amor, né? O que eu encontrei e identifiquei agora com essa experiência? Que bom, sabe? Que bom. E me sinto mais tranquila pra evoluir e pra descobrir novas coisas a meu respeito, gente. Porque quando a gente acha que sabe muito sobre a gente já sabe bastante, se você é uma pessoa que tá engajada em autoconhecimento e tudo mais. Mas sempre tem uma coisa pra descobrir. E quando a gente descobre a raiz e não o sintoma. E se a cereja do bolo, descobrir a raiz e não o sintoma das coisas que nos causam agonia, angústia, enfim, frustração e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a pensar em algo aí que talvez te incomode, que você sinta. Enfim, pra você caminhar e trocar aqui junto comigo essa ideia de estarmos e caminharmos para a nossa melhor versão. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui.
Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!